Boa noite, bem-vindos de volta aos Arquivos X, nosso programa semanal de mistérios, onde os mistérios da humanidade, os mistérios das escrituras hebraicas e muitos outros mistérios são discutidos e revelados aqui, semanalmente no nosso programa. Eu hoje fiz um convite para as pessoas que nos seguem diariamente, com algumas perguntas. Perguntas estas: você acredita que houve um dilúvio na Terra? Houve um Noé? E se houve, este Noé construiu realmente uma arca de madeira? Este Noé seria humano? Ou, se ele existiu, seria um alienígena? O que você pensa sobre esse assunto? Se quiser, você pode postar a resposta lá na nossa página no Facebook. E vou iniciar, como sempre, com a leitura de um trecho de um dos livros que eu gosto bastante e que estudo sempre, publicado em 1950 pelo erudito russo, judeu, Dr. Emanuel Velikovsky. Livro este que chegou ao meu conhecimento e à minha posse através de uma experiência mediúnica que eu tive na madrugada de 17 de novembro de 2012, quando acordei cerca de 2h30 da manhã e havia no meu quarto a alma de um homem de cabelos grisalhos e que usava óculos redondinhos. Essa era a imagem residual dessa alma. Estava com um kippá e um talit, um chale de orações judaico, e me olhou com certa severidade e depois desapareceu. 1 mês e meio depois, estudando e pesquisando na internet, eu descobri que já vinha decifrando e decodificando os escritos de um judeu erudito russo chamado Emanuel Velikovsky. E descobri então que ele havia publicado alguns livros, entre eles este que eu tenho aqui nas minhas mãos, chamado Mundos em Colisão, um livro bem antigo. Você pode até ver pela cor deste livro, que ele é antigo. Ele foi publicado em 1950, se não me engano, e quando esse livro chegou às minhas mãos e eu o abri, algumas coisas deixaram claro que eu havia tido um contato mediúnico com o autor, e o autor queria que eu descobrisse os mistérios que ele havia codificado nesta obra. Então, vamos começar com o seguinte relato do Dr. Emanuel Velikovsky, que diz: este, ou leste, e oeste. Nosso planeta gira de oeste para leste. Terá girado sempre nesta direção? Em sua rotação do oeste para o leste, o Sol é visto levantar-se a leste e pôr-se a oeste. Terá sido o leste o primitivo e único lugar do nascer do Sol? Há testemunho de todas as partes do mundo de que o lado que está agora voltado para a tarde já esteve de frente para a manhã. Em outras palavras, o Sol já nasceu no oeste e se pôs no leste. Segundo o livro da sua história, Heródoto relata suas conversações com os sacerdotes egípcios em sua visita ao Egito durante a segunda metade do quinto século anterior à era presente. Concluindo a história do seu povo, os sacerdotes lhe contaram
que o período que se seguiu ao seu primeiro rei cobriu 341 gerações. E Heródoto calculou que 3 gerações sendo igual a um século. O período todo passava de 11.000 anos. Os sacerdotes asseveraram que, no espaço das idades históricas, e desde que o Egito se tornou um reino, 4 vezes neste período, o sol nasceu contrário ao seu costume. 2 vezes ele nasceu onde agora se põe, e 2 vezes ele se pôs onde agora nasce. Esta passagem tem sido objeto de exaustivos comentários, cujos autores tentaram inventar toda a explicação possível para o fenômeno, mas deixaram de considerar o sentido que foi claramente estabelecido pelos sacerdotes do Egito. Os seus esforços através dos séculos permaneceram infrutíferos. O famoso cronologista do século XVI, José Scaliger, considerou a questão se o período de Sotes, ou calculado por anos de 365 dias, que, quando comparado com o calendário juliano, acumula um erro de um ano inteiro em 1461 anos. Teria sido sugerido por esta passagem em Heródoto e observou: nenhuma reversão do nascer e do pôr do sol tem lugar num período Sotes. Teriam as palavras dos sacerdotes a Heródoto se referido à lenta mudança na direção do eixo terrestre durante um período de aproximadamente 26.000 anos, que foi alcançada pela sua rotação ou pelo lento movimento dos pontos equinociais da órbita terrestre? Assim interpretou Alexander von Humboldt a famosa passagem do segundo livro de Heródoto, que tanto desafiou a sagacidade dos comentadores. Mas isto é violar o sentido das palavras do sacerdote, pois durante o período de rotação, Oriente e Ocidente não trocaram de lugar. Pode-se duvidar da veracidade das afirmativas dos sacerdotes ou da tradição egípcia em geral, ou atacar Heródoto por ignorância das ciências naturais. Mas não há meio de conciliar a passagem com a ciência natural contemporânea. Resta um extraordinário trecho de Heródoto que tem feito o desespero dos comentadores. Pomponius Mela, autor latino do primeiro século, escreveu: os egípcios se orgulham de ter sido o povo mais antigo do mundo. Em seus autênticos anais, pode-se ler que, desde que existem, o curso das estrelas mudou de direção 4 vezes, e o sol pôs-se 2 vezes nessa parte do céu onde hoje se levanta. Não se deve deduzir que a única fonte de Mela para esta afirmação fosse Heródoto. Mela refere-se explicitamente às fontes escritas egípcias. Ele menciona a reversão no movimento das estrelas, tanto quanto do Sol. Se tivesse copiado Heródoto, não teria provavelmente mencionado a reversão do movimento das estrelas, sideral. Em um tempo em que o movimento do Sol, planetas e estrelas não era ainda considerado como resultado do movimento da Terra, a mudança na direção do Sol não estava necessariamente ligada, na mente de Mela, com uma similar mudança no movimento de todos os corpos celestes. Se, no tempo de Mela, havia registros históricos egípcios que se referiam ao nascer do sol no oeste, deveríamos instigar as antigas fontes literárias egípcias hoje existentes. O mágico papyrus Harris fala de uma convulsão cósmica de fogo e água quando o sul se torna norte e a terra vira ao contrário. No papyrus Ipuwer, acha-se igualmente relatado que a terra gira como um torno de oleiro e a terra virou de cima para baixo. Esse papiro
lamenta a terrível devastação produzida pela convulsão da natureza. No Papiros da Eremitage também é feita a referência a uma catástrofe que virou a terra de cima para baixo. Acontece aquilo que nunca ainda tinha acontecido. Presume-se que a esse tempo, no segundo milênio, a humanidade não tinha consciência da rotação diária da Terra e acreditava que o firmamento, com seus corpos luminosos, girava à sua volta. Portanto, a expressão "a Terra virou de cima para baixo" não se refere à rotação diária do globo. Nem deixam essas descrições nos papiros de Leiden e Leningrado lugar para uma explicação figurativa da sentença, especialmente se consideramos o texto do papiro Harris. A reviravolta da Terra é acompanhada pela troca de polos norte e sul. Os textos encontrados nas pirâmides dizem que o corpo luminoso deixou de viver no Ocidente e brilha outro novo no Oriente. Após a reversão de direção, quando quer que ela possa ter ocorrido, as palavras oeste e sol nascente não continuaram sinônimas. E foi necessário tornar claras as referências, aduzindo oeste que fica no sol poente. Não era mera tautologia, como pensou o tradutor desse texto. Uma vez que os hieróglifos foram decifrados no século XIX, seria de se esperar que, desde então, os comentários sobre Heródoto e Mela tivessem sido escritos após a consulta aos textos egípcios. No túmulo de Senmut, o arquiteto da rainha, há um painel no teto que mostra a esfera celeste com os signos do zodíaco e outras constelações em uma ordem inversa à do céu meridional. O fim do Médio Império precedeu os diversos séculos, o tempo da rainha. O teto astronômico apresentando uma orientação invertida, deve ter sido um mapa cultuado que se tornara obsoleto alguns séculos antes. Um traço característico do teto de Senmut é a discutível orientação astronômica do painel meridional. O centro desse painel é ocupado pelo grupo Orion-Sirius, no qual Orion aparece a oeste de Sirius, ao invés de leste. A orientação do painel é tal que uma pessoa no túmulo, olhando para ele, tem que levantar a cabeça e encarar o norte, não o sul. Com a orientação invertida do painel sul, Orion, a mais destacada constelação no céu meridional, parece estar se movendo na direção leste, isto é, na direção errada. O que aconteceu? De forma que esses relatos foram impressos, usados pelo Dr. Emanuel Velikovsky para descrever uma catástrofe gigantesca, cósmica, que teria atingido o nosso globo. Realmente, houve um dilúvio terrestre apenas, ou esse dilúvio teria sido cósmico, gigantesco, monumental? Muito bem. Se houve realmente um dilúvio, deveriam haver muitos outros relatos acerca deste mistério. Um desses relatos nós vamos encontrar, pesquisando aqui e ali na internet, que Marte também teria sido atingido por um dilúvio, um Mabul, que é a palavra hebraica bíblica para dilúvio. E é muito interessante. Em tempos, cientistas surgiram com a ideia de que Marte teria sofrido uma inundação catastrófica. Marte, onde não há uma gota de água sequer em estado líquido. Essa ideia tem outros apoiantes que insistem na hipótese de que o planeta Marte foi inundado por um dilúvio.
Já na Terra, cuja superfície é constituída por 70% de água, não é crível que, em tempos, tenha acontecido um dilúvio. Isto apesar de vermos o catastrofismo bem presente nas rochas de uma ponta a outra do planeta. Dilúvio em Marte é possível, na Terra realmente teria acontecido? Muito bem. Se houve um dilúvio que inundou o cosmos, como ele teria se iniciado? A Terra foi atingida por esse dilúvio e, segundo todos os relatos antigos, e inclusive os textos hebraicos, ela teria sido lançada de um lado para o outro, a ponto de ter invertido as suas características naturais, e o Sol que antes nascia no oeste tenha passado a nascer no leste? Esses são perguntas para a qual, após os nossos intervalos, nós vamos buscar as respostas aqui no programa Os Arquivos X.